Então vamos ver aqui Gálatas 1, versículo 6, 7, 8, 9 e 10. Olha só. Aqui é Paulo, o apóstolo Paulo, falando ao irmão na igreja de Gálatas. Saudações apostólicas. E ele fala assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, que quer dizer que seja maldição. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja maldito. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu país. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, e imediatamente não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei para outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que adiante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Olha só, pessoal, esse é o apóstolo Paulo falando sobre o evangelho pregado. E ele, quando recebeu o evangelho de Cristo, quando ele recebeu a revelação do Senhor, que foi no caminho onde ele estava perseguindo os cristãos, os novos cristãos, que eram judeus messiânicos, judeus que se convertiam a Jesus. Note, pessoal, Jesus não estava formando um novo povo, uma nova igreja. Jesus estava informando a palavra que já estava posta. Porque muitas pessoas podem achar que aquela palavra do Antigo Testamento não vale mais. Não vale mais. Não é que não vale mais, pelo contrário, a palavra do Pai, ela foi confirmada na palavra do Filho. Tanto é que o Filho vem trazer a revelação, o entendimento da palavra, verdadeiramente. Porque muitas vezes os homens dão significados e entendimento que eles querem para se aproveitar da palavra, Então o que acontece? Paulo está falando aos irmãos daquela igreja para que não acreditem em outro evangelho que seja pregado nem por eles mesmos, nem por homens. Ou seja, se algum dia a carne deles fraquejasse, eles quisessem interpretar da forma diferente do que estava sendo posto ali, Paulo fala para ser rejeitado. E até se um anjo descesse do céu e informasse
revelasse um novo evangelho, não aceitassem. Isso aconteceu com outras religiões, né? Uma que também se diz cristã e outra do Oriente Médio também, né? Que foram, eles consideram os profetas, alguns profetas, como anjos, né? Não vou citar o nome das igrejas, mas você pode pesquisar rapidamente. Então, pessoal, a igreja de Cristo, ela é uma igreja espiritual. Ela, se por meio de algum homem foi revelado para você a palavra, acredite, não foi aquele homem que te revelou. Foi o próprio Espírito Santo usando aquele homem como instrumento, como boca de Deus, tá? Então, se você sentiu arder no coração aquela verdade, você não vai largar essa verdade nunca, porque aqueles a quem o Mashiach chama e ouvem a sua voz verdadeiramente, que não entram na igreja para obter nenhuma vantagem ou para querer serem líderes de alguma forma, mas de fato o Espírito Santo de Deus, ele toca aquele coração, um toque de Deus, ele muda um ser para sempre. Não tem como. A gente se rende, a gente entende que não há outro lugar mais que a gente possa andar sem a presença de Deus. A gente não aguenta, pessoal. Você não aguenta. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, quem de fato é tocado por Deus uma única vez, ele não se rebela, ele não se desvia, ele pode até tropeçar em alguma coisa, né? Porque a carne é fraca e vai continuar fraca enquanto a gente estiver na carne, mas ele sabe reconhecer o que é a verdade, qual é a palavra da verdade, quem é a verdade, quem é o caminho, a verdade e a vida. E é isso, a palavra de hoje é essa. Uma vez tocado, você nunca mais é o mesmo. E que bom que Deus nos chamou. E se você não sentiu esse toque de fato no seu coração ainda, eu te incentivo a buscar a palavra. Como a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, faça o seguinte, eu vou dar uma dica para você agora. Você vai colocar no YouTube, tá? Você vai colocar Bíblia Falada, tá? Bíblia Falada. E vão aparecer vários, tá? Você vai colocar Bíblia Falada, a mensagem. Você vai colocar no YouTube e você vai salvar as playlists, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento. E você vai ser muito abençoado. Comece escutando. Se você já leu, já conhece o Novo Testamento, então comece pelo Antigo Testamento. É maravilhoso, pessoal. No caminho do trabalho, na volta do trabalho, toda vez que você tiver, coloque um fone de ouvido, tá? Ore antes, porque é uma revelação que não é feita pelo áudio, mas pelo próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te revelar, tá? Então coloque o áudio, comece a escutar aquelas histórias e você vai entender. Peça para Deus te abençoar e você vai entender o grande amor de Deus desde a criação, desde o início, desde Gênesis, desde Bereshit, né, do início até num Apocalipse. Você vai entender que o Filho, né, é o presente que Ele nos dá, que Ele dá ao homem. E obrigado por você chegar até aqui. Se você chegou até aqui, não esquece de clicar 2 vezes na tela, tá? Não esquece de dar o like, dar o gostei, não esquece de comentar. E se você puder se inscrever para receber mais palavras dessas, eu te agradeço. E que Deus te abençoe e te dê uma semana de vitórias.